Olá, começa agora o JR Entrevista e hoje vamos saber mais sobre o setor de transporte terrestre de passageiros. E para falar sobre o assunto, convidamos Paulo Porto, que é o presidente da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, a ABRAT. Presidente, seja muito bem-vindo ao JR Entrevista. Obrigado, Nathalie. Presidente, temos a questão do marco regulatório do transporte nacional, né, de passageiros nacional e internacional também. É urgente a aprovação desse marco regulatório? Sim, se faz urgente. A expectativa é muito positiva de todo o setor, pois como os empresários precisam muito para o investimento, o que traz uma segurança para o investimento é um marco regulatório que defina bem as regras e com isso possa trazer uma segurança jurídica. Então, é uma expectativa muito positiva que nós vamos ter uma evolução para o setor, para ser mais competitivo, para ter mais concorrência, novas empresas. Nós temos uma expectativa bem positiva. Tem uma previsão de aprovação? Sim, há um acordo com o Ministério Público, a NTT, que é público, para até novembro ser publicado. Quando o senhor diz para as empresas terem, o empresariado também ter mais segurança jurídica, que tipo de segurança jurídica seria essa? São regras bem definidas, né? Então, quando o nosso setor ele é de alto investimento, é de investimento de capital intensivo, né? Você compra-se um ônibus, cada ônibus hoje rodoviário, em torno de R$2 milhões. Esses são investimentos feitos para retorno de 10 anos. Então, todo esse planejamento ele é feito com muita antecedência e mão de obra intensiva. Cada ônibus gera 5, 6 empregos. Então, qualificação, treinamento de motoristas, garagens adequadas, ferramentas tecnológicas, são investimentos que demandam tempo de retorno. Então, nós temos que ter regras definidas para ter essa dimensão de investimento. Seria uma espécie de democratização? Sim, sim. Até pelo regime jurídico atual, que é de autorização, bem aprovado, no caso, pelo Supremo, que foi objeto de contestação por parte da PGR, e que foi bem definido, né? A autorização hoje é um regime jurídico que traz muita flexibilidade, tanto para o agente regulador como para o empresário também. Dará facilidade para novos entrantes no setor, como dará facilidade para a agência tirar aqueles operadores que não estejam atendendo às regras definidas, né? Mas mesmo assim, colocado até pelo Supremo, no acordo do Supremo, julgado pelo ministro Luiz Fux, colocou, apesar de ser flexível a autorização, o setor não deixa de perder a característica de serviço público de caráter essencial obrigatoriamente regulado, ou seja, manter as características de universalização de atendimento, né? Manter a característica de qualidade, de regra, a frequência mínima. Nós temos diversas leis federais que estão dentro das resoluções da NTT, como o transporte das gratuidades de idosos, jovens carentes e pessoas com deficiência, horários definidos para atender essas gratuidades, frequência mínima em diversas linhas. Então, são regras porque diversas pessoas dependem do transporte diariamente, semanalmente, mensalmente, para diversas obrigações de saúde, de educação, né, para professores. Então, não é uma atividade como outra qualquer de mercado. Ou seja, a dona Francisca tem que sair todo dia às 10 horas da manhã de Campina Grande para Juazeiro do Norte, que ela vai fazer uma hemodiálise. Ela conta com aquele carro naquele horário. Isso é só um exemplo, né, de ter a garantia, que a agência, é o papel da agência, de ter garantia das frequências mínimas e horários bem definidos de toda a operação. Essa questão dos horários bem definidos justamente é um dos pontos que pega muito, né? É um ponto que pega muito entre esses passageiros, além da qualidade, enfim, do transporte definido. O primeiro ponto eu queria saber com o senhor é esse acesso ao transporte, a esse tipo de transporte, ele é fácil hoje em dia? Sim, nós temos pesquisas recentes, né, que mostra a evolução e a extrema aprovação do transporte rodoviário de passageiros do serviço regular hoje no Brasil. Nós somos considerados o melhor transporte rodoviário do mundo, o maior e melhor. Eu excluo a China por pouco conhecimento, né? Porque é o principal modal do Brasil, é o transporte rodoviário de passageiros.
como na Europa é o ferroviário e aéreo, como nos Estados Unidos é o aéreo. Então, as pessoas dependem do transporte rodoviário. E nós, como serviço público, somos extremamente bem avaliados, como mostram as pesquisas. As pessoas gostam do nosso serviço. Nós temos as melhores ferramentas disponíveis no mundo, tecnológicas, nós temos os melhores ônibus. A Mercedes-Benz, como fabricante de plataforma, a fábrica de chassis é no Brasil, o desenvolvimento da engenharia. Como temos também fabricantes de carrocerias das maiores do mundo, como a Marco Polo, tudo equipamento, engenharia desenvolvida no Brasil devido a essa complexidade geográfica que nós temos aqui no país. Então, essas pesquisas comprovaram, né, que, e não é a primeira vez, da boa avaliação que nós temos da nossa atividade, dos próprios motoristas sempre são os primeiros a serem mais bem avaliados, as estradas sempre melhorando, o serviço sempre evoluindo, é o que mostra essas pesquisas. As ferramentas para adquirir uma passagem, todas com muita facilidade. Hoje são muitas empresas de marketplace que você adquire a passagem e embarca fazendo check-in com QR Code. Então, são muitas facilidades, muitas opções, com muita concorrência em todas as linhas. Você tem diversas empresas disponíveis para fazer diversas operações. Então, é um serviço que mostrou essa evolução de aumento de demanda pós-pandemia, de um aumento considerável de demanda vindo do setor aéreo para o setor rodoviário. E pessoas que nunca tinham, talvez, viajado, né, viajavam de carro, aprendeu a gostar do ônibus pelo conforto, pela qualidade, por essas facilidades que eu consegui citei. Hoje em dia, a passagem de ônibus ela acaba sendo um pouquinho mais acessível também para a população, né? O que eu queria perguntar para o senhor também, essa questão, o senhor me falou de todas essas diversas opções que existem hoje em dia, esse acesso que a população está tendo, mas essa questão do marco regulatório é um ponto que acaba chamando muita atenção e preocupa até mesmo. A minha dúvida é, essas empresas que fazem o fretamento, né, elas vivem num vácuo do marco regulatório? Como é que funciona isso? É terra sem lei ou não? Pois é, como bem disse o Supremo, né, o caráter de essencialidade do nosso serviço não pode ser uma atividade econômica como outra qualquer. Ela exige universalidade, é um bem social pela Constituição e há gratuidades a cumprir, e esse papel social do transporte. Não pode ser quanto mais melhor, até porque se não houver regras, as pessoas vão preferir operar, os empresários vão ficar só nos bons mercados e não vão atender os outros mercados de baixa demanda. E isso, o setor todo ele é operado por uma rede de compensação. Então, é evidente que tem que haver regras bem definidas, né? Onde houve fragilidade dessas regras ou abertura, acabou o transporte. Porque, na realidade, foi concentrar. Ficam as maiores porque as menores não aguentam. Então, as regras que vão ser definidas, inclusive para as empresas, que são aplicativos, essas empresas não são empresas de ônibus, são aplicativos que vieram para o Brasil, bons aplicativos de marketplace, na realidade, para você comprar a passagem, mas não são operadoras. Então, tem que dar definido. O passageiro tem que saber que, ao adquirir uma passagem numa dessas empresas que são aplicativos, não vão viajar por elas, vão viajar por empresas que eles contrataram, que você não sabe quem é o motorista, não sabe qual é a empresa, que tipo de qualidade vai ser aquele serviço, daí traduz enorme aumento de acidentes que houve nesses últimos anos com empresas operando dessa forma terceirizada. Isso é uma preocupação porque nós, como empresários do serviço regular, cumprimos todas as resoluções da agência. Serviço regular é uma categoria, serviço de fretamento é outra. É um regime onde funcionários aqui da Record alugam ônibus para ir a Pirenópolis e voltar. Esse é um tipo de serviço. Na hora que eu vou vender individualmente, tem que seguir as regras do transporte regular. Porque vai ter que sair naquele horário, a segurança, as garantias, as gratuidades, independente de ter 10, 20 passageiros, o horário vai sair. Esse é o transporte regular. E é regulado e os tributos são esses. Aqui é outro tipo de serviço. Então, eles querem fazer esse serviço sem cumprir as regras daqui. Então, isso não será possível, até porque a Constituição não permite. Mas é uma narrativa que é uma falsa narrativa de que quanto mais transporte, melhor. Não é assim. Não foi assim que se deu no mundo. Transporte público, ele é de caráter essencial. Tem que ter uma régua de qualidade, tem que ter a qualidade e a garantia da melhor segurança regida pela NTT, né? Transportamos vidas, não transportamos mercadorias.
Perfeito. Você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record e também no JR 24 horas à 00:30, além das nossas redes sociais. Presidente, voltando aqui um pouco à nossa conversa, eu acredito que a época da pandemia tenha dado um baque também, né, nesse setor, mas ao mesmo tempo nós temos as pessoas se reinventando com o mercado. Isso refletiu diretamente também no setor dos senhores? Muito, né? O nosso setor foi um dos mais atingidos na pandemia. Setor de serviço, né? Diversas agências reguladoras estaduais restringiram ou proibiram a operação durante um bom período, ficaram sem transporte, né? Onde havia como a aglomeração. Então, o serviço foi muito, muito atingido. E algumas empresas fecharam, inclusive, são disso como diversas empresas de serviço. Só que a retomada foi muito forte, né? Houve assim um movimento das pessoas querendo sair de casa, visitar os parentes novamente o quanto antes, ir para a praia. Então houve um aquecimento acima até da expectativa quando voltou com o fim da pandemia, né? Então, com isso, houve mais investimento. Com essa vinda da demanda, principalmente do setor aéreo, que houve um crescimento de preço muito forte no setor aéreo, que não atendeu a demanda. Então, veio esse movimento para o setor rodoviário muito competitivo. Então, com isso, mais investimento em novos equipamentos, ônibus novos, double deck, leito, com todo tipo de serviço com diversas opções, e que atraiu e mostrou às pesquisas que realmente houve um forte aumento de demanda nesses últimos 2 anos, né? Com preços bem competitivos em relação ao setor aéreo. Então, acredito que todos nos reinventamos após a pandemia, né? Seria uma forma até mesmo de ajudar a investir no turismo, enfim. Sim, porque você veja o setor de turismo, das pousadas, dos hotéis, que estavam com dificuldade antes da pandemia, pelo menos no Nordeste, que eu sou do Nordeste, foram criadas novas pousadas maravilhosas e assim, sempre muito cheias, né? Então, assim, pós-pandemia, as pessoas voltaram, acho, com mais vigor, assim, a necessidade das férias, do lazer, com a família, de visitar os parentes, etc. Quando nós temos essa questão de mais opção de serviços oferecidos aos passageiros, entra também a questão da satisfação dessas pessoas também, né? O que mudaria nesse atendimento? O que tem mudado? O que essa pandemia, qual foi o legado da pandemia para o setor para tentar fortalecer esse crescimento dos senhores? Veja bem, eu acho que isso vem sendo continuado de há muito tempo. O setor, como disse, no Brasil é o maior setor de transporte rodoviário do mundo. Então, há muito investimento de melhoria de tecnologia, de técnicas de governança, de ferramentas para dar o acesso fácil ao cliente comprar uma passagem, embarcar, ferramentas de segurança no ônibus. Os ônibus são todos bem monitorados, obrigatoriamente o setor regulado, ele obrigatoriamente é monitorado e acompanhado por GPS 24 horas na operação pela NTT, como pela empresa, diversos itens de segurança, né? Então, isso foi dando segurança, voltando essa demanda, que são, né, passou a ser agradável. Quem não conhecia e voltou a viajar de ônibus, confortável, agradável, ainda conhece o país, né? A geografia do país. Então, e, como disse, também afetou muito o aumento de preço do setor aéreo, que fez com que essas pessoas acostumadas pouco no avião voltassem a conhecer o transporte rodoviário de forma bem competitiva, e isso exigiu das empresas que também dessem mais conforto, qualidade e facilidade para segurar essa demanda que veio do setor aéreo para o setor rodoviário de passageiros. As novas tecnologias também têm chegado para contribuir. Sim, não é mesmo, sempre ela contribui para a facilidade, contribui para mais competitividade, redução de preço, né? E nós temos também, como se tem, estradas melhores, pontos de apoio de refeição na estrada muito bem, com bons investimentos, os terminais rodoviários bem melhores também. Você tem um Tietê, um Novo Rio, que não deve nada a aeroporto nenhum. Então, toda essa organização do setor fez com que voltasse, atraísse e aumentasse essa demanda que apresenta em todas as pesquisas que nós fazemos. Ainda hoje, assim, a gente sabe que essa preocupação dessa regulamentação, mas
a parte que não está regularizada, né? As empresas não regularizadas que acabam atuando no mercado, isso acaba sendo um problema muito grande, né? De que forma direta isso, qual que é o prejuízo para o consumidor final ao optar por um serviço desse? É a informação, né? As leis que garantem a defesa do consumidor cuidam disso, né? O consumidor é muito exigente, evidente. Quando ocorre o problema, ele vai atrás. Então, pouca informação leva a, às vezes, comprar uma passagem de uma empresa que não está autorizada a fazer aquele serviço e o barato pode sair caro, né? É como você chega no aeroporto, também as pessoas lá, pessoalmente, falando, isso aqui é Uber, não é Uber, até porque ele está lá. Então, essa informalidade no Brasil, em função, talvez, assim, de muitos tributos, né? É um país paralelo que existe no nosso, né? E o que cabe a gente é fazer a nossa parte, né? Fazer a nossa parte, oferecer qualidade, informação. Quanto mais informação, melhor para o passageiro. E o passageiro, a grande maioria está no transporte regular mesmo, né? Porque conhecem, são os habituês que viajam, conhecem, as marcas são fortes, conhecem o investimento em segurança, em qualidade, em tecnologia, todas dessas empresas. Mas é um país de diferenças, né, regionais, econômicas, e tem realmente passageiros de baixíssima renda, que andam em ônibus com extrema fragilidade de segurança. Isso é um país paralelo que sempre existiu, né, devido à nossa condição econômica. E teria alguma maneira de poder ajudar também esses passageiros de baixíssima renda? Cabe ao governo, cabe à agência reguladora, a Polícia Rodoviária Federal, a fazer as devidas fiscalizações visando segurança da população, né? Os acidentes nas estradas, mais de 85% são dessas empresas que não são regulares. Perfeito. Até porque as empresas regulares, os motoristas estão sempre naquele trecho, há muito treinamento, há muita qualificação, os ônibus são monitorados quanto à velocidade e diversos outros atributos, né? Enquanto a empresa que faz uma viagem aqui, outra ali, de fretamento, aqueles motoristas não conhecem o trecho, né? Evidente que aumenta a possibilidade de acidente ou de alguma evidente fatalidade, todos estamos sujeitos. Mas o treinamento, a qualificação e o investimento reduz consideravelmente esse risco. Até mesmo por conta do monitoramento que existem hoje nas estradas. Exatamente, né? Todos os ônibus são monitorados 24 horas, toda a viagem. Todo o trecho que ele está, a velocidade que está, se tem uma passagem de nível, tá lá, ele tem que parar o carro, passar primeiro, aquilo está tudo monitorado. O motorista sabe que ele está todo monitorado por segurança dele, por segurança dos passageiros e por exigência da própria agência. Presidente, a gente estava falando dessa questão do monitoramento nas estradas, o que tem sido um destaque até mesmo e de suma importância. Qual o tipo de equipamento que é utilizado para poder monitorar esses ônibus? Há também quem diga que há drones que possam contribuir também para esse trabalho de segurança nas estradas, é isso? Bom, quanto especificamente os drones eu não conheço, assim, deve haver por parte da Polícia Rodoviária Federal, que tem diversas formas de policiamento. Especificamente nos nossos ônibus, todos eles são equipados com GPS, são equipamentos embarcados, via satélite, que localiza, nós temos salas de operação que localiza todos os ônibus em todos os locais que eles sejam online, né? Na velocidade, naquele trecho, são diversos atributos que a gente sabe, quando para, quando abre a porta, quantos passageiros estão no ônibus. Então, nós temos não só o GPS da localização, nos dá a velocidade que ele está naquele momento, são vários atributos. Câmeras na frente do ônibus, que são sensores de aproximação, câmeras internas de segurança, né, do passageiro, evitando função de possíveis. Hoje está muito bom, porque teve uma fase muito ruim de assaltos, hoje pelo menos está sossegado. Mas, assim, por segurança do passageiro, né, e do motorista, porque são sensores de aproximação e que, em momento quando há uma fatalidade, um acidente, está tudo muito bem documentado. Né? Dá para localizar, né? Sempre, né? Então, isso dá uma segurança enorme, porque o ônibus ele é programado para aquela viagem, o motorista está fazendo, sabendo cada trecho, qual a velocidade máxima, onde ele tem que parar, quantos minutos, é tudo muito bem planejado. Então, isso que nos traduz hoje um baixíssimo índice de acidente em relação a anos anteriores. Tá? Agora, quanto à Polícia Rodoviária, é possível de ter, provavelmente devem estar utilizando drones hoje para esse tipo de policiamento, deve ser bem interessante. Né?
Perfeito. Nós vamos agora para um rápido intervalo e o JR Entrevista volta daqui a pouco com mais informações. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente Paulo Porto, presidente da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, a ABRAT. Presidente, a proposta da reforma tributária que tramita no Congresso Nacional prevê uma alíquota reduzida para o setor de transporte rodoviário de passageiros e outros modais. Eu gostaria de saber também qual que é a expectativa dos senhores com essa reforma tributária. Acha que pode beneficiar o setor de vocês? Acredito que irá beneficiar com absoluta certeza, porque é um tratamento que está sendo dado aos serviços públicos de caráter essencial. Hoje, cada estado há uma alíquota de ICMS que o passageiro, ao adquirir uma passagem, ele paga aquela tarifa, que é um custo quilômetro, mais o ICMS daquele estado de origem. São diversas legislações específicas, em média no Brasil, 14% de ICMS. Enquanto no setor aéreo, da aviação, ao comprar uma passagem, não há nada de ICMS. Né? Então já é uma injustiça tributária. Acho que a gente conseguiu, com bom trabalho, com apoio da CNT, de bons parlamentares, dessa compreensão do sistema de transporte urbano, metropolitano, intermunicipal, interestadual de passageiro, ter a menor alíquota possível, né, com IVA que está proposto no texto da Câmara, que está sendo, né, poderá ser confirmado pelo Senado. Né, essa é a expectativa. Com isso, haverá redução de custo. O tributo quem paga é o consumidor, né, o ICMS. Então, nós vamos ter uma redução de custos, vamos ficar mais competitivo, principalmente em relação ao setor aéreo, que também deverá pagar o mesmo tributo. O que acontece hoje é que quem anda de avião não paga nenhum ICMS, quem anda de ônibus paga o ICMS. Não houve ainda uma vitória quanto a essa questão, uma sensibilidade do setor judiciário, mas eu acredito que com essa reforma tributária será assim, uma grande vitória do setor e do passageiro, que é o consumidor. E a gente está no momento de recuperação da economia também, isso acaba desenvolvendo e estimulando até mesmo a competitividade ali nesse setor, e o consumidor também acaba sendo atraído por aquilo. Isso, nós temos uma atividade que ela é insumo de produção. Nós transportamos os passageiros que vão consumir, é o turismo, né? Há sempre incentivo para isso. Como o transporte urbano hoje, a pauta é a tarifa zero. Uma cidade com bom transporte, boa mobilidade urbana, ela é uma cidade competitiva, de acessibilidade. O transporte tem muito esse papel. Imagina o que é o Rio de Janeiro sem um bom setor aéreo, se não tem um bom aeroporto. Da mesma forma, né, é o turismo de menor renda no rodoviário, que necessita ser competitivo para levar recursos às cidades que são principalmente de atrações turísticas. Né? Nós fazemos parte dessa economia, que não é só o preço da passagem que o governo vai arrecadar, um pequeno imposto dali, mas ao levar aquele passageiro, ele está consumido naquela cidade. Então, isso é que gera a economia. Setor hoteleiro, restaurantes, serviços em geral. A gente está no finalzinho do programa também, e também estamos no final do ano, né? Chegando ao final do ano, e temos essas duas questões, reforma tributária e marco temporal. Normalmente no final do ano as pessoas buscam muito viajar, e viajar de ônibus é uma grande opção. Com essa definição no Congresso, ou temos também esse marco temporal, o senhor acredita que dá para reduzir um pouquinho o valor da passagem de ônibus ou não? Após a reforma tributária, sim, né? Com o marco regulatório, nós temos a expectativa, não conhecemos o texto final ainda. Mas eu tenho certeza que vai ser muito competitiva a tarifa, porque há muita competição. Quando há competição, mantendo a regra de qualidade, que é o nosso patamar, né? Nós não abrimos mão da qualidade, da segurança, isso é característica do nosso setor, né? Mas nós temos hoje tarifas muito competitivas em cada horário, ao acessar os diversos aplicativos das empresas, ou diversos horários diferentes. Se você comprar com antecedência, vai comprar mais barato. São muitas opções e muitas empresas disponíveis em todos esses mercados. Então, vai ser um final de ano muito bom para as empresas e muito bom para os passageiros, eu tenho certeza disso. A expectativa está boa. E quem não viajou, está acostumado no avião, quem está conhecendo o ônibus não está voltando para o avião. Essa que é a realidade. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record e no JR 24 horas, à 00:30, além das nossas redes sociais.
Muito obrigada pela presença, presidente. Obrigada pela participação aqui no JR Entrevista. Obrigado.